Olá! Hoje nós vamos falar sobre os óxidos. Então nós já aprendemos ácidos, bases, sais e agora vamos falar do último grupo de compostos inorgânicos, que são os óxidos. Então, por definição, óxido é um composto binário, quer dizer, formado por apenas dois elementos, oxigenado. Tem dois elementos, um deles necessariamente é o oxigênio, e o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo. O que a gente entende por eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que um elemento tem em atrair elétrons. Então, por exemplo, quando eu analiso, por exemplo, o ácido HF, eu vou localizar que o F é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O F está aqui e o H está lá na ponta da direita, mais próximo dos elementos menos eletronegativos. Então, nessa ligação entre o H e o F, pelo fato de o F ser mais eletronegativo, ele vai atrair esses elétrons para mais perto de si, e quando ele atrai esses elétrons para perto dele, ele fica com carga negativa, porque o elétron é negativo. Então, essa sequência de eletronegatividade é muito necessário que a gente saiba de cor. Eu posso colocar ela de duas maneiras aqui, cada aluno tem facilidade de memorizar de uma maneira. Vou ensinar as duas maneiras. A primeira maneira é: fui ontem no Clodovil, briguei e saí correndo para o hospital. E depois aqui eu tenho os metais. Então, novamente, fui ontem no Clodovil, briguei e saí correndo para o hospital. A segunda maneira é assim, eu vou ler tudo emendado. Clibriski, pH. Então, fica Clibriski, pH. Quanto mais à esquerda o elemento tiver, ele é mais eletronegativo, ele vai ficar com carga negativa. Quanto mais para a direita o elemento tiver, ele é menos eletronegativo, ele vai adquirir carga positiva. Então, por definição, para ser óxido, vai ser o O ligado com outro elemento. Lembrando que tem que ser binário. Então, por exemplo, se eu pego CaCO3, eu tenho Ca, C e O. Então, eu já tenho três elementos, então ele está fora, ele não pode ser um óxido. Se eu pego também, por exemplo, NaCl, Na e Cl é binário, mas não tem oxigênio, então está fora, não é óxido também. Mas se eu pego, por exemplo, CO2, é binário, porque tem C, tem O, é oxigenado, e o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Por quê? Porque o O é o segundo, o O, na verdade, só perde para o flúor, tá? E o carbono tá lá na ponta da direita, então vai ficar mais, o O é mais eletronegativo que o C. Então, resumindo, se o O é o segundo mais eletronegativo, ele só perde para o F. Então, se eu tiver uma combinação do tipo OF2, olha a definição, é binário? É, que é o O e o F. É oxigenado? É, porque eu tenho oxigênio. Porém, o oxigênio não é mais eletronegativo que o flúor. Então, eu não cumprindo esse terceiro critério, eu posso afirmar que o único elemento que não forma óxido é o elemento flúor, justamente porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, quando eu faço a classificação dos óxidos, eu tenho 7 possibilidades. Nós vamos falar um por um, tá? Eu tenho óxido, que pode ter caráter ácido, básico, anfótero, neutro, duplo, peróxido ou superóxido. Como que vai funcionar essa situação? Eu vou começar aprendendo os óxidos neutros. Esses óxidos neutros, qual é a característica deles? A característica deles é que eles são óxidos que fazem ligação covalente.
Então eles têm um caráter molecular e eles quase não sofrem reação. Então essa neutralidade, esse nome óxido neutro, é pelo fato de que eles quase não fazem ligação. E existem apenas 3. Como são poucos óxidos neutros, a melhor opção, gente, é a gente memorizar. É o CO, o NO e o M2O. A gente chama isso aí para dar aula, o macete, CONONO. CO, NO e N2O. Então, se eu colocar para vocês uma reação, qual é o produto da reação entre o CO e a água? A resposta é: não ocorre. Por que que ela não ocorre? Porque o CO é um óxido neutro e ele não sofre reação. Como que eu vou dar nome para os óxidos neutros? Eu vou colocar, iniciando pela quantidade de oxigênios que esse óxido tem. Então, se ele tem um oxigênio, eu vou chamar de monóxido. 2 oxigênios dióxido, 3 oxigênios trióxido, 4 oxigênios tetróxido, D, prefixo D, e vou fazer a mesma coisa com relação ao elemento que está ligado ao oxigênio. Se for, por exemplo, um carbono, eu vou chamar de monocarbono. Se for 2 carbonos, dicarbono. 3 carbonos, tricarbono e assim por diante. O único detalhe é que quando eu falo monóxido, é obrigatório eu pôr essa palavra monóxido, esse prefixo mono. Mas quando eu vou falar monocarbono, esse mono na frente de carbono, ele se torna opcional. Ele não é obrigatório de colocar, então normalmente a gente não coloca, tá? Então o mono é obrigatório só na frente de óxido para formar a palavra monóxido. E o nome sempre é dado de trás para frente, nesse caso de óxidos. Então CO, um O, monóxido. D, não é um carbono? Monocarbono, simplesmente carbono. Então o nome fica monóxido de carbono. Lembrando então que o CO é um óxido de caráter neutro e o CO ele é bem conhecido por se ligar nas nossas células sanguíneas, chamadas de hemácia, e a hemácia é responsável pelo transporte de gases respiratórios, né? Então transporta tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, e o CO gruda nessa hemácia e não solta, dificultando o transporte de gases respiratórios, o que pode levar uma pessoa, dependendo da quantidade de monóxido de carbono que ela inspirar, pode levar essa pessoa a uma dificuldade respiratória, podendo até mesmo morrer, tá? Aí o segundo aqui é o NO, um O, monóxido, D, um N, mononitrogênio ou simplesmente nitrogênio. Então ficou monóxido de nitrogênio. N2O, um O, monóxido. D, não são 2 N's, então eu obrigatoriamente tenho que colocar que são 2 N's. Então eu coloco emendado, ó, dinitrogênio, 2 nitrogênios. Aí depois, quando eu venho nos óxidos básicos, óxidos básicos, característica, são formados por metais da família 1A e 2A, tá? Mas pode ser formado, a gente vai ver depois, que por outros metais também. Então, eles têm caráter básico e eles são compostos iônicos, porque vai ligar um cátion e um ânion. Um cátion e um ânion, para obter a fórmula do óxido, eu vou cruzar as cargas. E é muito importante a gente saber que nos óxidos básicos, a carga do oxigênio vale -2. Então, quando eu tenho aqui o cálcio ligando com o oxigênio, vai ficar +2 -2. Vou simplificar e vai sobrar simplesmente CaO. O Na+1 ligando com o O-2 vai cruzar a carga Na2O. Depois de identificar que o meu óxido é básico, nós vamos aprender a dar nome a esse óxido.
O nome do óxido básico é o mais simples que tem. Eu vou usar óxido D e o nome do elemento. Então, por exemplo, aqui, Na2O, óxido de sódio. Aí, nesse caso do óxido ser básico, a gente não usa monóxido, dióxido, trióxido, nada disso. Óxido de e o nome do elemento. Então, eu tenho aqui óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Quando chega no óxido de ferro, que é o FeO e o Fe2O3, nós temos aqui um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que a carga do ferro ela é variável. Lembra que tem ferro mais 2 e ferro mais 3? Então, quando eu vou dar nome, eu tenho que identificar qual ferro é. E eu vou identificar de duas maneiras, assim como na base. Eu vou colocar óxido de ferro 2, no caso do FeO, ou vou colocar usando o prefixo oso para menor carga e ico para maior carga. Então, posso chamar o FeO de óxido de ferro 2 ou óxido de ferroso. Já o Fe2O3, perceba que o 3 no pezinho do O vem do ferro. Então, vai ficar óxido de ferro 3, sempre em algarismos romanos. Ou, como 3 é maior que o ferro 2, óxido férrico. PbO, PbO2. PbO, lembrando que o O vale menos 2, o chumbo aqui vale mais 2, foram cancelados. Então, vou colocar óxido de chumbo 2. Esses nomes aqui estão em espanhol, tá? Por isso está diferente aí. Mas óxido de chumbo 2. E a outra possibilidade do chumbo é o chumbo 4. Então, o óxido de chumbo 2 pode ser chamado de óxido plumboso. Plumboso. PbO2. Cuidado para não se confundir na hora de descruzar as cargas aqui. Se a carga do O é menos 2 e eu tenho 2O, eu tenho no total de cargas negativas menos 4. E o Pb é mais 4. Então, eu tenho óxido de chumbo 4 ou óxido plúmbico. Continuando, a gente pensa a respeito de como esses óxidos básicos vão reagir. Nós vimos que os óxidos neutros não reagem. Já os óxidos básicos, eles se comportam praticamente como se fosse uma base. Então, se eu tenho um óxido básico e coloco ele na presença de água, ele vai me dar a própria base. É o primeiro exemplo aqui, CaO mais H2O. Qual é a base do cálcio? CaOH2, hidróxido de cálcio. Então, um óxido básico, ao reagir com a água, me libera uma base. Mas se o óxido básico reagir com o ácido, vai formar sal e água. Então, veja aqui, K2O mais HCl formando, vamos ver o que vai formar? Primeira coisa que eu tenho que observar é que eu preciso pôr o 2 na frente do HCl. Por que eu tenho que pôr o 2? Para sair H2O, porque só tinha um H, então eu tenho que multiplicar por 2, vou tirar aqui no meio, ó, essas reações que a gente fala de meio com meio e ponta com ponta, elas são chamadas de reações de dupla troca. Então, vou tirar aqui no meio H2O. E o que vai sobrar na ponta? Vai sobrar o K, que é o cátion, e o Cl, que é o ânion. Como eu tenho 2K e 2Cl, vai formar 2KCl. Qual é o nome desse sal? Como não tem oxigênio, cloreto de potássio. Agora, nós vamos ver os óxidos ácidos. Os óxidos ácidos são formados por ametais, quer dizer, não metais, ou alguns metais com NOx alto, acima de mais 4, ligados ao oxigênio. O detalhe dos óxidos ácidos é que eles são compostos covalentes ou moleculares e têm caráter ácido. Então, eles vão se comportar de uma maneira bem parecida com os ácidos. Eu tenho aqui alguns exemplos, SO2, SO3, CO2, dentre outros. A nomenclatura deles é igual ao de óxidos neutros, que é onde eu vou usar mono, di, tri, tetra, penta e por aí vai, óxido de nome do elemento.
Então, quando eu pego aqui SO2, quantos oxigênios que eu tenho? 2. Então, vai ficar dióxido de enxofre. SO3, quantos O que eu tenho? 3. Prefixo para 3, tri. Então, vai ficar trióxido de enxofre. Quando eu pego CO2, quantos O que eu tenho? 2. Então, vai ficar dióxido de carbono. Os 3 primeiros aqui eu já falei. Agora veja, Cl2O7, prefixo para 7 oxigênios, epitóxido de. Não são 2 cloros, é necessário colocar, então vai ficar dicloro. N2O5, o nome de trás para frente, 5 oxigênio, pentóxido de nitrogênio. Como que eles vão reagir? Se eu pegar um óxido ácido e colocar na presença de água, ele vai me dar o ácido. E se eu pegar o óxido ácido e reagir com uma base, ele vai me formar sal e água. Então, aqui o primeiro exemplo é um SO3 com água. Óxido ácido mais água me forma um ácido, é só somar tudo. O ácido começa com H, então vai ficar H2S, O3 com O, O4. H2SO4, ácido sulfúrico. No segundo exemplo, SO3 mais NaOH. Então, é um óxido ácido reagindo com a base. Eu tenho que tirar primeiro a água. Mesma situação do exemplo que envolveu a água lá no óxido básico. Para tirar a água, eu preciso de H2O. Como só tem um H, eu vou colocar o 2 na frente e vou retirar daqui a água. Quando eu retiro da água, o que vai sobrar aqui? O 2 multiplica tudo isso aqui. Então, eu vou ter Na2 e vai sobrar um O daqui. Um vai para a água e o outro vai ficar junto. Então, daqui da base vai sobrar o Na2O, que vai se juntar com o SO3, formando o sal Na2SO4. Nome desse sal. O nome é sulfato de sódio. Óxidos anfóteros são aqueles que têm um comportamento ambíguo. Ora, ele vai se comportar como um óxido básico, ora, ele vai se comportar como um óxido ácido. Vai depender de quem? Vai depender de com quem que ele vai reagir. Se ele reagir com ácido, ele vai se comportar como uma base. Se ele reagir com uma base, ele vai se comportar como um ácido. Então, isso daqui foi o que eu disse, né? Reagindo com ácido, ele tem um comportamento básico. Reagindo com base, ele tem comportamento ácido. Os principais exemplos de óxidos ácidos são ZNO, Al2O3 e Fe2O3. Aqui eu coloquei alguns exemplos de reações. Então, aqui eu coloquei uma revisão dos óxidos básicos, são aqueles que são ligados com metais, grupo 1A e 2A. Os ácidos, óxidos ácidos, são aqueles ligados a não metais. Os óxidos neutros só são os 3, que é o CONONO, CONO e N2O. E o anfótero são os demais, né? Então, é o ZNO, o Fe2O3, o Al2O3. Aí, agora, a gente parte para peróxidos. Lembra que óxidos tem carga menos 2, o oxigênio? O oxigênio vale menos 2. Para peróxidos, o oxigênio vale menos 1. Então, se eu te falar, faça a fórmula para mim, por favor, do peróxido de magnésio. Vai ficar Mg mais 2, porque ele é da família 2A, ligando com O menos 1. Por que eu escolhi O menos 1? Porque eu falei peróxido. Ao cruzar a carga, vai ficar MgO2. Nome, peróxido de magnésio. Se eu falar, faça o peróxido de hidrogênio. Hidrogênio é mais 1, peróxido é O menos 1. Vou cruzar a carga, vai formar HO. Essa fórmula HO, ela é altamente instável. E um HO se liga com outro HO, quer dizer, multiplicando por 2, vai ficar H2O2. O H2O2 ele é chamado de peróxido de hidrogênio. Quando eu misturo peróxido de hidrogênio em água, isso chama água oxigenada, é o que nós conhecemos como água oxigenada.
E o último caso são superóxidos, é quando o oxigênio tem uma carga de -meio. Então, resumindo, o óxido é O-2, peróxido O-1, superóxido O-meio. Eu vou cruzar a carga, vou pedir para vocês fazerem um superóxido de cálcio. Cálcio é +2, o O é -meio. Ao cruzar a carga, eu vou ficar com Ca meio O2. Não existe fórmula com meio. Então, eu vou multiplicar com 2 para sumir com essa fração. Então, vai ficar Ca1O4, nome, superóxido de cálcio. O superóxido de sódio, vou cruzar a carga também, vai ficar Na meio O1. Vou multiplicar com 2 para sumir com esse meio, vai ficar NaO2, superóxido de sódio. E por aqui nós encerramos todo o grupo de funções inorgânicas. Tchau, até a próxima!